Amados irmãos, uma pergunta aqui para a gente refletir. O servo de Deus, ele tem inimigos? Você acha que servo de Deus tem inimigo? O que você me diz sobre isso? Com certeza, né, irmãos? Nós temos inimigos, amado. Inimigos que se levantam para tentar tirar a gente do caminho do céu, né? Gálatas capítulo 5, verso 25 diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aí você pergunta assim, Mamácia, quem são esses inimigos? Nós temos, amado, 3 inimigos que são o diabo, a carne e o mundo. E são inimigos, vamos dizer assim, perigosos, viu, amado? E precisamos estar ligado, precisamos estar antenado para nós não nos deixarmos levar por eles, né? Vê bem, o nosso inimigo não é a sogra, não é o genro, não é a nora, não é o vizinho, não é aquele irmão que às vezes você tem problema na igreja, não é aquele amigo do trabalho, não, amado. Eles não são inimigos, né? O inimigo usa pessoas para tentar te atingir, te colocar para baixo, né? Você sabe que a inveja tá aí, né? Tem tantas coisas erradas que as pessoas, elas se deixam levar, né? O intuito é atingir você. Vê bem, o objetivo de todos esses inimigos é nos remover do caminho do céu, né? Existem pessoas que se desviam do caminho do Senhor, se afastam, né, do caminho do Senhor, né? E quando isso acontece, o inferno fica em festa, se alegra, porque conseguiu tirar alguém do caminho de Deus, né? Aí eu pergunto, você pode passar muitas lutas na sua igreja, você pode passar muitas lutas na sua casa, no seu trabalho. Não se desvie. Permaneça firme e forte. É isso que você quer na sua vida? Que o inferno fique em festa enquanto você está afastado da presença do Eterno? Não, né, amado? Claro que não, né? Com certeza não. Então, amado, deixa eu te falar uma coisa. Seja inteligente, seja sábio. Saiba como agir diante desses inimigos, né? O diabo, ele não é uma fantasia, não é. O diabo, ele é real, amado. O Antigo Testamento, ele fala sobre isso em Gênesis, 1 Crônicos, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias. Eles mostram, esses livros mostram as ações do diabo. Olha aí a importância de se ler e de se estudar a palavra do Senhor. O Novo Testamento, ele mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o mencionou. Olha que coisa interessante. Então, o que a gente aprende? Que o diabo é um ser espiritual. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 e 14 mostra isso aí. Então, ele possui o quê? O diabo possui poder, amado. O diabo possui poder. Mas as suas ações, elas são limitadas. Eita, glória a Jesus. Ele possui personalidade, ele tem inteligência. Depois leia com calma 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, para você meditar. O diabo, ele tem raiva, isso está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, para depois você ler. Ele tem desejos, Lucas capítulo 22, verso 31, e ele tem vontade própria, amado. O inimigo tem vontade própria. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, 2 Timóteo 2, 26, e por aí vai, porque é um estudo muito abrangente. Então, ele não brinca de ser diabo, o nosso inimigo, um dos nossos inimigos, o diabo. Ele não brinca de ser diabo. Mas tem muito crente aí brincando de ser crente, amado. Mas como, irmã Márcia? É quando o servo de Deus, né? Ele não leva a sério a palavra do Senhor.
quando ele leva tudo na brincadeira, quando ele está ali só para dar um rolé, como diz no mundo, um rolé. Ele não tem responsabilidade, compromisso, ele não tem seriedade em servir ao Senhor Jesus, em ser um ser humano melhor como servo, amado. É por isso que a gente vê tanta coisa errada no meio da igreja, porque tem aqueles que brincam de ser crente, mas o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, né? Então, não brinque com o diabo, amado. Não brinca com o diabo porque ele não brinca. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Eu não estou aqui exaltando o diabo, não. É porque nós temos que conhecer o nosso inimigo, amado. O outro inimigo é a carne, né? Não a carne no sentido de ser o tecido muscular do corpo humano e dos animais, mas no sentido de satisfação carnal em todas as suas dimensões. Um exemplo disso, a sensualidade, bebedice, relações sexuais ilícitas e por aí vai, né? O termo sarx é um termo grego que significa carne. Ele é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. Então, a carne, ela opõe-se a Deus. É um outro inimigo perigoso, amado. Então, é por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa carne, com os desejos, né? Cuidado com aquilo que você deseja, né? Fica ligado, antenado. Lembra que a preparação espiritual é muito importante, a leitura da Bíblia, uma vida de oração é muito importante. A gente precisa estar fortificado, firme, ter o domínio próprio para poder vencer esses desejos. E um outro inimigo é o mundo, amado. 1 João capítulo 2, versículo 15, fala que nós não devemos amar o mundo. Se refere a uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contra Deus, cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Tá vendo só? Uma natureza corrompida, dominada pelo pecado, né? Decaída, uma mente suja, né? Desejos pelas coisas pecaminosas, oferecida pela mídia, pela música, por filmes e etc. Então, o mundo ele tem muita coisa a oferecer. O mundo ele é atrativo, amado, ele é atrativo. Então, muita gente se deixa levar por não vigiar, né? Cuidado com estilos de vida que não glorificam a Deus. E tem muita gente se perdendo indo por esse caminho, né? Agora, para vencer esses inimigos aí, é necessário, quando nós vamos lá para Efésios capítulo 5, verso 18, é preciso ter o quê? Uma vida cheia do Espírito. Não adianta só falar do inimigo, não, né? A gente tem que falar como é que se vence. Quando você tá cheio do Espírito, aleluia, não tem diabo, não tem mundo, não tem os desejos carnais que vai fazer você cair assim, fácil, entendeu? É outra coisa, é viver plenamente em Cristo. Plenamente, não é só uma partezinha, não. Né? Eu vivo em Cristo só no domingo, porque o domingo é do Senhor. Não, amado, é ser pleno, é viver pleno em Cristo. É uma entrega total a Cristo. Aí você vence o inimigo. E outra coisa, resistir ao diabo. Tiago, capítulo 5, verso 7, diz mais: ele fugirá de vós. Entendeu? Ele é o nosso inimigo, mas deixa eu te falar uma coisa. Maior é aquele que está com você. Aleluia. Maior é aquele que te guia, maior é aquele que te orienta, amado. Olha que coisa legal. Então não esqueça. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O apóstolo Pedro nos adverte, o plano do inimigo, qual é? Nos tragar. Você vai deixar o diabo te tragar? Você vai ser presa fácil na mão do inimigo, amado? Não. Com certeza não, porque eu estou diante de pessoas que são valorosas, pessoas que são servos, pessoas que são mais do que vencedores, porque a palavra nos garante isso, né, amado? Permaneça firme, permaneça forte no Senhor, continua lendo a Bíblia, continua te fortificando. Agora, se tiver alguém aí assistindo, né, e se sente fraquinho,
acha que não tem assim mais força, acha que tá tudo perdido, não tem mais jeito, amado. Deixa eu te falar uma coisa, desperta, ainda há tempo, amado. Enquanto a igreja não for arrebatada, há tempo de você cuidar de você. Cuidar de você, que eu falo, é cuidar da tua vida espiritual, amado. Leia a Bíblia, se fortifique, ore, aprenda, né? A Bíblia diz: resistir ao diabo, amado, ele fugirá de vós, é só resistir, né? E que você possa entender uma coisa, segura isso aí. Vamos fazer um resumo rapidinho. O diabo, o objetivo dele é nos tragar. O mundo, ele quer o quê? Nos envolver. E a carne, ela joga os desejos para que a gente venha o quê? Pecar, cair. Então, todos têm um foco. Qual é o foco de todos esses inimigos? Nos destruir, nos destruir. Mas deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, seja esperto, vigia, crente, porque a tua vitória é certa. Nada é impossível para aquele que está firme no Senhor. Nada é impossível quando você tem compromisso com Deus, quando você tem o Senhor como o Senhor que direciona a tua vida, tá bom? Uma mensagem bacana, gostosa, que a gente não pode ignorar esses inimigos que existem, porque tem gente que se... o crente não tem inimigo, o crente é na redinha, suquinho, vida boa. Não, é negativo. Ei, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra todos os dias, amado. Com quem nós guerreamos? Acabamos de falar. Com o diabo, com o mundo e com a carne, né? Fecha os teus olhos, para de vigiar, que você será tragado. Mas, meu querido irmão, receba essa palavra. Recebe esse ensinamento na tua vida e se tu uma bênção para a glória do Deus tremendo. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, né, amados?